Hoje, eu quero te convidar a refletir sobre uma verdade simples, mas profundamente transformadora. Ser guiado por Deus é uma bênção extraordinária. Nós vivemos em um tempo em que escolher virou algo pesado. São decisões o tempo todo, caminhos se abrindo, portas se fechando, vozes falando, opiniões disputando espaço dentro da nossa mente. E no meio disso tudo, o coração humano tenta fazer o que sempre tentou fazer: assumir o controle. É exatamente nesse cenário que o livro de Provérbios ecoa como um conselho de pai para filho, dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Mas antes de começarmos a conversar sobre essa passagem, te convido aqui a seguir o nosso canal, o canal Jornada Bíblica, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Esse texto está inserido no livro de Provérbios, tradicionalmente atribuído a Salomão, um rei conhecido não apenas por sua riqueza, mas principalmente por sua sabedoria. Provérbios não é um livro de promessas fáceis, nem de fórmulas mágicas. É literatura sapiencial, escrita para ensinar como viver bem diante de Deus em um mundo real, complexo e cheio de escolhas. O capítulo 3, em especial, é quase como um discurso pastoral de um pai instruindo seu filho sobre como caminhar com Deus no cotidiano, na prática da vida. Quando olhamos para o contexto histórico e cultural, estamos falando de um período em que Israel vivia entre alianças, guerras, prosperidade e crises espirituais. A confiança em Deus não era algo apenas abstrato. Envolvia decisões políticas, familiares, econômicas e espirituais. Confiar no Senhor significava depender dele em um ambiente onde alianças humanas, ídolos e estratégias militares pareciam soluções mais rápidas. Culturalmente, o coração, no pensamento hebraico, não era apenas o centro das emoções, mas o centro das decisões, da vontade e do entendimento. Quando o texto diz: confia no Senhor de todo o teu coração, ele está dizendo: entregue a Deus o controle total da sua vida. Linguisticamente, a palavra hebraica usada para confiar carrega a ideia de se lançar completamente, de se apoiar com todo o peso. Já a expressão não te estribes no teu próprio entendimento aponta para a limitação humana. A teologia do texto nos lembra que Deus não é apenas um conselheiro ocasional, mas um guia constante. Reconhecê-lo em todos os caminhos significa incluí-lo em cada decisão, grande ou pequena, espiritual ou aparentemente comum. Esse princípio dialoga com toda a Escritura. O Salmo 37, Davi diz para entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Em Isaías, Deus afirma que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. No Novo Testamento, Jesus reafirma essa dependência quando ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade. Paulo, em Romanos 12, nos lembra que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas só é discernida quando a mente é renovada. Dentro da tradição judaica, esse texto também encontra eco no pensamento rabínico. O Midrash frequentemente associa o confiar em Deus à ideia de humildade diante da Torá. A Mishnah ensina que aquele que coloca sua confiança excessiva em si mesmo acaba tropeçando, enquanto aquele que reconhece o Eterno em seus caminhos anda com segurança. No Talmud, há a compreensão de que o homem faz planos, mas é Deus quem estabelece os passos. Algo muito próximo do que Provérbios afirma aqui. Não se trata de anular a responsabilidade humana, mas de submetê-la à soberania divina. Do ponto de vista histórico-profético, Provérbios não é um livro profético no sentido clássico, mas aponta para um princípio que se cumpre plenamente em Cristo. Jesus é o caminho reto que Deus preparou. Ele é a personificação da sabedoria divina. Quando confiamos em Deus, estamos, em última instância, sendo conduzidos para Cristo e moldados à sua imagem. Há também uma dimensão escatológica sutil nesse texto.
Endireitar as veredas não fala apenas de uma vida organizada aqui, mas de um caminhar que aponta para um fim seguro. Aquele que anda sob a vontade de Deus não está apenas vivendo melhor agora, mas está sendo preparado para a eternidade. Arqueologicamente, embora não haja uma prova direta desse texto, escavações em regiões como Jerusalém e Samaria confirmam o contexto monárquico, administrativo e educacional de Israel, onde a sabedoria era transmitida oralmente e por escritos, como provérbios, reforçando que esse tipo de instrução fazia parte da formação espiritual do povo. Quando trazemos tudo isso para a vida prática, percebemos que a vontade de Deus continua sendo um guia confiável. Ela traz paz ao coração, não porque elimina problemas, mas porque nos dá direção em meio a eles. Quando paramos de lutar para controlar tudo e aprendemos a reconhecer Deus nos nossos caminhos, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo diminui e a confiança cresce. Ser guiado por Deus também é um processo de crescimento. Muitas vezes, a vontade dele nos confronta, nos tira da zona de conforto, nos molda. Mas esse processo é gracioso. Assim como um artesão trabalha a matéria-prima com cuidado, Deus trabalha em nós para revelar aquilo que ele sonhou desde o princípio. A grande pergunta que fica não é se Deus quer nos guiar, mas se estamos dispostos a confiar. Mas confiar de verdade, não apenas com palavras, mas com decisões, com renúncias, com obediência diária. Porque quando confiamos no Senhor de todo o coração, Ele continua fazendo o que sempre prometeu: endireitar caminhos, alinhar histórias e conduzir vidas segundo a sua perfeita vontade. Que hoje você possa descansar nessa verdade. Ser guiado por Deus não é perda, é privilégio. Não é limitação, é bênção extraordinária. Que o Senhor nos ensine a confiar, a reconhecer sua presença em cada passo e a caminhar seguros, sabendo que Ele continua no controle. Amém.